Olá, tudo bem? Eu sou a professora Sandra Neves. Este vídeo é a parte 2 da apresentação do campo de experiência, o eu, o outro e o nós. Aqui também apresentarei sugestões em como promover a aprendizagem e o desenvolvimento dos objetivos de aprendizagem previstos para este campo de experiência. Como nós já vimos, o primeiro dos campos de experiência proposto pela BNCC, o eu, o outro e o nós, trata sobre a construção da identidade, trata da construção da subjetividade e das relações interpessoais, e também do respeito próprio e coletivo, e da construção da sensação de pertencimento a um grupo. Este campo de experiência, o eu, o outro e o nós, marca um novo olhar sobre a educação infantil e destaca aspectos básicos da criança que merecem uma atenção constante do professor no cotidiano, no seu dia a dia. E no cotidiano das escolas, portanto, deverão ser favorecidas situações em que as crianças possam interagir e participar de brincadeiras que favoreçam os 6 grandes direitos de aprendizagem. E isto, é claro, não pode ser diferente no campo de experiência, o eu, o outro e o nós. E como esses direitos se expressam e são garantidos neste campo de experiência? Bem, é o que nós veremos a seguir. Direito a conviver com crianças e adultos em pequenos grupos, reconhecendo e respeitando as diferentes identidades e pertencimento étnico-racial, de gênero e de religião. O direito de brincar no campo de experiência, o eu, o outro e o nós. Brincar com diferentes parceiros, brincar desenvolvendo sua imaginação e solidariedade. Outro direito expresso, direito a explorar diferentes formas de interação com pessoas e grupos sociais diversos, ampliando assim sua noção de mundo e sensibilidade em relação aos outros. O direito a participar no campo de experiência, o eu, o outro e o nós. Participar ativamente das situações do cotidiano, tanto aquelas ligadas ao cuidar de si e do ambiente, como as relativas às atividades propostas pelo professor e às decisões da escola. O direito a expressar no campo de experiência o eu, o outro e o nós. A expressar às outras crianças e aos adultos suas necessidades, suas emoções, sentimentos, dúvidas, descobertas, opiniões e até mesmo posições. Finalmente, o direito a conhecer-se e construir uma identidade pessoal e cultural, valorizando as próprias características e as características de outras crianças e dos adultos, não compartilhando visões e atitudes preconceituosas ou discriminatórias. Neste cenário, onde os direitos se tornam aprendizagens, o desafio que se coloca para a criança é perceber que há no mundo um conjunto de diferentes pessoas em distintos papéis. Algumas pessoas mais próximas, como o pai, a mãe, os irmãos, o médico pediatra, o professor ou outra criança. E que há outras pessoas mais distantes, como o governador, o presidente, o patrão do pai ou da mãe, o jogador de futebol famoso, o ator da novela, entre outros. A noção de nós amplia o olhar da criança para a existência de um ambiente social que inclui outras culturas e outros lugares distantes, onde moram pessoas com costumes diferentes dos seus. Esta noção é algo necessário para a construção de um compromisso de busca da paz, de não discriminação de outros seres humanos e também da preservação do planeta Terra. Essas noções que norteiam as ações dos indivíduos ao longo da vida são aprendizagens valiosas para esses pequenos seres curiosos que estão em busca de afeto. É preciso ressaltar, antes de prosseguirmos, que as experiências possíveis em cada campo de experiência, elas se interrelacionam-se. Isso significa que, quando trabalhamos uma mesma e determinada atividade, dependendo da intencionalidade educativa, ela atenderá a objetivos de diferentes campos de experiência. Isto porque as experiências, elas não acontecem de forma isolada ou estanque. Isso quer dizer que, quando uma atividade selecionada tem como proposta principal, por exemplo, que a criança seja capaz de reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em diferentes situações, a criança também, nessa mesma situação, estará dialogando, expressando seus desejos, suas necessidades, expressando seus sentimentos
E objetivo este que se refere ao campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação. Neste contexto, é necessário que a rotina da instituição, da escola, garanta oportunidades para que as crianças ampliem seus conhecimentos sobre o mundo através da exploração e da descoberta, conquistando progressivamente as diversas linguagens e formas de expressar sua subjetividade na interação com outras crianças e com os adultos. Assim, no cotidiano das instituições, dentre outras, deverão ser favorecidas situações em que as crianças possam desenvolver um olhar para o outro. Vale salientar que este campo de experiência reflete o entendimento de que a vida é construída a partir de relacionamentos e de interações. Também envolve aprender a conviver e a trabalhar junto com os outros. E tudo isso deve contribuir para que a gente possa responder a algumas perguntas que devem ser feitas dentro desse contexto e nesse cenário. O que nos diferencia? O que nos une? Essas parecem ser perguntas super atuais, até mesmo para nós adultos, mas elas já estão presentes nos primeiros dias das crianças na escola. Conhecer o outro requer experimentar a vivência de situações para além do diálogo, da comunicação verbal, nas quais o gesto, a delicadeza ou a força do toque comunicam para cada criança de forma diferente, o que significa conviver e compartilhar um espaço. Em muitas situações, e também por meio de brincadeiras e de outros momentos repletos de acolhimento mútuo, como por exemplo, quando promovemos situações de relaxamento e de massagem, quando elas podem se tocar e perceber o movimento e a delicadeza das mãos que passeiam pelo seu corpo, olhar nos olhos do outro, proporcionar sentimentos positivos como respeito, encorajamento, segurança e principalmente a ideia de pertencimento ao grupo. A escola é um espaço privilegiado para o cultivo das relações interpessoais. Uma das questões mais importantes para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças que frequentam ambientes coletivos é poderem ao mesmo tempo aprender sobre si mesmas, quem são, o nome da família, o que as identifica perante o outro e também aprender a conviver com outras crianças. Nesse sentido, cabe ao professor compreender que a cultura, por diferentes formas de mediação, pode ser apropriada pela criança, contribuindo para a sua formação como pessoa completa, buscando organizar tempos, espaços, relações e experiências formativas que permitam a apropriação efetiva de conhecimento que vão além daqueles que já estão presentes no cotidiano das crianças e assimilados mesmo sem a participação do trabalho sistematizado da escola. A constituição de um sentido do eu em relação ao outro e ao nós se efetiva ao longo da permanência na escola de educação infantil e é marcada pela maneira como cada criança sente que é tratada e acolhida. É marcada pela maneira como recebe os comentários diante de suas dúvidas, conquistas ou dificuldades e suas preferências em relação à comida ou a sua participação ou não em certas atividades. Também é importante a disponibilidade que o professor demonstra para entender como a criança é percebida pela família em seu cotidiano. Em outras palavras, a ênfase nesse campo de experiência está ligada à constituição de atitudes nas relações vividas durante a estada na escola, abrindo caminho para outras aprendizagens. As crianças devem conhecer as regras de convívio social e serem incentivadas a respeitar as diferenças físicas e culturais dos colegas, evitando qualquer forma de preconceito ou discriminação. Um exemplo é promover a participação da criança em jogos interativos, conhecendo e respeitando suas regras e sabendo ganhar e perder. Cooperar com os colegas e outras pessoas, solidarizando-se e cuidando dos companheiros ou das companheiras. Outra forma é usar as expressões de cortesia, obrigado, por favor, desculpe, com licença, muito obrigado, boa noite, bom dia, boa tarde. Também é importante promover a participação da criança
na construção de combinados, para que assim ela vá se apropriando das regras de convivência em grupo e compreendendo que não pode apelidar, xingar, bater, morder ou beliscar outras crianças e também os adultos. Como conceitos tão vastos e tão complexos como a identidade, a subjetividade e a coletividade podem ser trabalhados com crianças? Essas respostas ainda estão sendo construídas por educadores e podem ser construídas pela escola. Mas alguns caminhos já estão sendo adotados e trago aqui algumas sugestões. Uma delas, que é muito eficaz, é a roda da conversa. E é uma estratégia metodológica maravilhosa para a educação infantil e para a construção dessa ideia de pertencimento e de coletividade. Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, a roda da conversa é uma situação privilegiada de diálogo e de intercâmbio de ideias para as crianças. Outro ponto fundamental a considerar é que o assunto em pauta ele pode ser alterado, modificado ou ampliado durante a conversa, tal qual como acontece com a gente na vida real durante um bate-papo, durante uma conversa. A linguagem oral ela está presente no cotidiano das creches e pré-escolas. Porém, é preciso lembrar que para se comunicar não basta saber falar. As crianças têm de se apropriar dos modos sociais de expressão nas diferentes situações do seu dia a dia, no diálogo, na conversa coletiva, em ocasiões informais ou ocasiões formais. É nesse contexto que o papel do professor é essencial. Ele se apresenta como um mediador que interpreta os gestos e apoia a significação da fala. Cria contextos comunicativos interessantes e assim ele sustenta e acompanha e alimenta a produção discursiva dos pequenos. É importante garantir situações que favoreçam a promoção da identidade e do respeito à diversidade sociocultural. Afinal, como é possível apresentar para as crianças as melhores formas de lidar com os preconceitos existentes sem gerar mais estigmas sociais? E mais, como auxiliar os alunos a aprenderem a empatia e a desenvolverem o respeito ao próximo, independente da sua cor, gênero ou orientação sexual ou religião? Como trabalhar essa diversidade na educação infantil? Professor, invista em dinâmicas e em atividades de integração. Diversidade não é sinônimo de desigualdade. Uma das melhores formas de ensinar isso para as crianças é por meio de dinâmicas de integração, permitindo que convivam com as diferenças a partir da mediação do professor. Assim, valores como o respeito e a empatia podem ser desenvolvidos com mais facilidade, já que as crianças estão trocando experiências com seus colegas. Um exemplo para ilustrar essa situação e essa sugestão. Na sala de aula, você pode lançar mão de um painel da diversidade, o qual propõe a personalização de um boneco feito de cartolina ou qualquer outro material. Assim, cada aluno deve realizar a sua criação, colocando suas características ou desejos pessoais naquele boneco. Em seguida, quando a brincadeira terminar, todos devem colocar seus bonecos de mãos dadas e aplicá-los num enorme painel, representando a união, o respeito pela diversidade que a própria turma apresenta. Uma sugestão simples, mas super funcional. E use personagens da literatura infantil. Outro método bastante eficiente é o uso da literatura infantil. As crianças se identificam facilmente com as personagens de seus livros e por isso fica mais fácil atrair sua atenção. Com essa atitude você consegue aproximar a ficção da realidade, auxiliando as crianças a entenderem que cada pessoa é única, apresentando características singulares que devem ser respeitadas. Aplique atividades que estimulem a educação com valores. Educar os alunos em relação à aceitação e valorização das semelhanças entre as pessoas, bem como das características, sejam físicas ou emocionais, que tornam cada sujeito único,
faz com que a função social do respeito apareça. Uma excelente forma de estimular essa valorização é por meio de atividades que fortaleçam os vínculos entre os alunos, propondo brincadeiras que ajudem a reconhecer a importância da amizade, do respeito, do amor ao próximo e da honestidade. Última dica para trabalhar a diversidade: fortaleça a autoestima com figuras representativas. Por fim, uma das posturas mais importantes do professor: fortalecer a autoestima dos alunos a partir da representatividade. Assim como os adultos, as crianças também podem ter seu desenvolvimento limitado por preconceitos e imposições sobre sua aparência ou preferências pessoais. Lançar mão da representatividade na sala de aula ajuda a deixar o preconceito de lado e a enfraquecer esses estigmas, além de potencializar a autoconfiança e a autoestima de cada aluno. O ingresso da criança na educação infantil, particularmente dos bebês, cria o desafio de se relacionar com adultos e crianças e com toda a diversidade cultural que isto envolve. Marcado por um ambiente diferente do seu lar, com espaços, hábitos e rotinas diversos dos que estão acostumados lá no seu lar, na sua casa, junto à sua família. Você percebe, professor, que ao investir em um espaço aberto ao diálogo e em atividades que estimulem valores humanos e desenvolvimento socioemocional, você cria um ambiente de trabalho mais positivo, ao mesmo tempo em que fortalece a confiança e a empatia dos seus alunos? Há outras sugestões para trabalhar este campo de experiência, e uma delas é brincar de faz de conta. Por que brincar de faz de conta é importante para as crianças? Além de divertido, brincar de faz de conta ajuda as crianças a aprenderem muito sobre si mesmas e o mundo à sua volta. As crianças aprendem muito através da sua imaginação. Quando os pequenos brincam de super-heróis, de piratas, príncipes e princesas, cavaleiros e transformam objetos comuns em 1001 coisas, eles estão fazendo muito mais do que se divertir. Esse tipo de brincadeira é coisa séria. Esse tipo de brincadeira não é tão simples como parece e ajuda a criança a desenvolver muitas habilidades. E, a seguir, eu trago alguns dos benefícios que o faz de conta traz para a criança. O que as crianças aprendem ao brincar de faz de conta? O processo de brincar de casinha, de fingir ou imaginar é muito importante para o desenvolvimento infantil. Porque através dele, a criança ela aprende sobre si mesma, sobre sua relação com as outras pessoas e aprende lições importantes para a sua vida adulta. Ao brincar de faz de conta, participando em brincadeiras de mentirinha, as crianças têm o aumento do uso da linguagem, melhora a empatia e passa a ter maior noção de que seu ponto de vista não é o único no mundo. O faz de conta é a maneira como a criança começa a interagir com o mundo, a interagir com o mundo à sua volta e traz para a criança um amadurecimento social, emocional, físico e intelectual grandioso. Quando ela brinca, ela representa papéis, ela cria interações e cria enredos. Brincar de faz de contas traz inúmeros benefícios socioemocionais. Criando seus cenários, elas conseguem expressar suas dificuldades e também suas contradições. Ao brincar de faz de conta, ele permite um aumento da autoestima, com princesas e super-heróis desenvolvendo sentimento de segurança e proteção, independência, reconhecimento dos seus sentimentos através dos seus inúmeros personagens. Seja brincando sozinho ou em grupo, a criança aprende a colocar-se no lugar do outro, a interagir e superar disputas, aceitar interferências em suas ideias e liderar e ser liderada. Neste faz de conta da vida real, as crianças criam expressões e regras que são
compartilhadas com todos que ali estão envolvidos. É um momento em que ela pode aprender a explicar o que pensa e a compreender as opiniões de outras pessoas. Ou seja, brincar de faz de conta permite à criança aprender sobre si e aprender sobre o outro. As brincadeiras de faz de conta são uma das primeiras maneiras pelas quais as crianças aprendem e colocam em prática seus gostos, seus interesses e suas habilidades. Além disso, a criança também constrói sua autoestima quando descobre que pode ser qualquer coisa através da sua imaginação. Isso mostra que ela também pode sonhar e se tornar o que quiser em sua vida real. Aprender sobre o outro, fingindo ser outra pessoa ou até animais e seres mágicos, as crianças também experimentam a interpretação de papéis e automaticamente têm que fazer o esforço de entender realidades diferentes das suas. Quando a criança finge ser um personagem diferente, ele tem a experiência de se colocar no lugar do outro, o que ajuda a ensinar a importante habilidade de empatia. É normal que as crianças pequenas enxerguem o mundo a partir do seu próprio ponto de vista egocêntrico, mas através do amadurecimento e do jogo cooperativo, a criança começará a compreender o sentimento dos outros. Para finalizarmos esta aula, eu quero que prestem atenção a esta tirinha da Mafalda. Às vezes, conhecer-se exige uma visita no mais íntimo de nós mesmos. Será que estamos preparados para o que vamos encontrar? Para o que vamos descobrir a respeito de nós mesmos? Será? Fica aí a reflexão. Beijos no coração. Tchau!